Mostramos agora há pouco o protesto da família de Taciana Maria de Lima, ela que era motorista por aplicativo, que foi morta, atropelada na Rua da Aurora no dia 17 de maio. Foi um acidente, aliás, um acidente. Ela estava dentro do carro, estava trabalhando como motorista por aplicativo, aguardando a passageira, e a gente vai agora ouvir a versão da defesa do motorista suspeito de provocar esse acidente. A nossa repórter a nossa repórter Priscila Assis, não é isso? É a Pri que está com um advogado de defesa do motorista. Priscila. Oi, Gernan, isso mesmo. Eu estou aqui ao lado do advogado Dr. Vitor Arcanjo, ele que vai trazer para a gente a versão do empresário que está envolvido nesse acidente. Isso, doutor Vitor, queria que o senhor explicasse, o senhor conversou já com o seu cliente, obviamente, e a gente tem mostrado essa situação relatada pelos familiares e também do momento do que tudo aconteceu. O que é que o seu cliente contou para o senhor com relação a esse acidente? O que é que ele teria dito sobre essa colisão? Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, boa tarde, telespectador da TV Guararapes. Em primeiro lugar, queria registrar aqui que nada do que a gente diga ou faça vai trazer a Taciana de volta, Mas que isso tudo foi uma grande fatalidade, O seu Fernando, ele estava seguindo para casa, ele mora próximo onde foi o acidente. Ele tinha ido para um evento na igreja que ele congrega a tarde toda e estava voltando para casa. E aí, quando ele pegou a Rua da Aurora, ele dobrou à esquerda no sinal para pegar a Rua da Aurora, pegou a faixa da direita e ele lembrou que precisaria comprar pão, alguma coisa. E aí ele não chegou nem a pegar o celular, ele olhou para ver se o celular estava do lado para ligar para a esposa dele. Quando ele olhou que voltou à vista, ele viu um veículo dando ré. E aí ele não conseguiu mais tirar, ele disse que só sentiu o impacto. Ele disse se vinha em alta velocidade? Não, o sinal tinha aberto para ele, o sinal estava fechado. Quando ele entrou, não deu para desenvolver tanta velocidade. Acredito que ele vinha, talvez, não sou perito, não posso precisar, mas dentro da velocidade regulamentada da via, que eu não sei a quanto era. Mas acredito também, pelo espaço do sinal aonde foi o acidente, não dava para desenvolver tanta velocidade, mas isso acredito que é a perícia que vai dizer. A gente não está aqui, não sou na condição de perito, não posso falar. Mas aí a situação foi essa, ele se chocou com o veículo, ficou atordoado e quando ele deu por si, ele já estava também sendo retirado do veículo por terceiros. O veículo dele foi para outra faixa e dali ele foi retirado e também foi levado para um hospital. Diferente das alegações iniciais, nas primeiras matérias que saíram, que ele teria abandonado o local sem prestar socorros à vítima, ele foi socorrido também. A gente tem documento do Corpo de Bombeiros. Inclusive, eu vi esses dias no Instagram, que está fazendo uma campanha em prol de Taciana, não tira o direito deles, que mostra justamente essa imagem de ele entrando na ambulância do Corpo de Bombeiro. Quanto à alegação de que ele teria consumido bebida alcoólica, isso não procede, de forma nenhuma. Tanto que eu estava até assistindo agora há pouco a matéria, a companheira da Taciana falando, mas tinha polícia no local, tinha CTTU, tinha bombeiro, e ninguém autuou ele. Não autuaram porque não existia nenhum sinal de que ele pudesse estar embriagado. Mas ele estava cambaleando. Ele também sofreu um impacto. Não foi um impacto pequeno, E também, assim, ele já tem uma certa idade, tem algumas comorbidades, faz uso de muitos medicamentos e ali ele estava num momento de fragilidade também. Então ele foi levado para um hospital particular, depois que foi liberado, foi para a sua residência. E assim que tomou conhecimento do falecimento da Taciana, ele já me acionou, nós buscamos as autoridades policiais, ele já se apresentou à polícia, já prestou depoimento, já prestou os esclarecimentos dele, está à disposição da justiça para qualquer momento que seja chamado, se apresentar e trazer todas as provas para a elucidação do caso. Doutor Vitor, esse seria o segundo caso em que o empresário se envolve num sinistro de trânsito, porque a gente tem relatos do que também teria sido divulgado na imprensa um outro acidente em 2022.
Ele teve uma situação no ano de 2022, onde houve um atropelamento, né? Mas esse atropelamento ele foi em decorrência de... Ele teve uma discussão de trânsito inicialmente, salvo engano, com o motoqueiro. Não fui o advogado dele à época, não tenho como te precisar os fatos, mas pelo que eu entendi foi mais ou menos isso. E aí ele teve uma discussão com o motoqueiro, foi com um motorista de ônibus, e aí algumas pessoas partiram para cima dele. Ele foi agredido, caiu no chão, e aí quando ele teve a oportunidade, ele entrou no carro e saiu em disparada, foi quando veio bater nesse cidadão. A vítima, na época, ela não faleceu, né? Teve ferimentos. Foi feito um acordo com a justiça? Foi feito, ele foi processado, ele foi preso em flagrante, diga-se de passagem, passou por audiência de custódia, tá? Pagou fiança, e houve posteriormente um acordo de não persecução penal, né? Onde ele, no momento, ele não deve mais nada à justiça. Nesse caso específico agora, né, como é que está a situação dele com relação a essas investigações? Ele já procurou a polícia, o senhor já foi ouvido, foram chamados? Não fomos chamados, mas ele foi assim, como eu disse antes, assim que ele tomou conhecimento do falecimento da senhora Taciana, ele buscou, né, me acionou e nós fomos lá na delegacia de crimes de delitos de trânsito, e ele já prestou os esclarecimentos, se colocou à disposição para qualquer coisa, né, para que possa ser elucidado da melhor forma possível. E aí ele soube da morte da Taciana só pela imprensa? Pela internet. Foi veiculado no Instagram, né? Inicialmente se veiculou que ela estava bem, né? Ele também, quando ele saiu, o domingo ele passou, o impacto foi muito forte nele, né? Ele passou o domingo acamado. Na segunda-feira, quando começou a tomar conhecimento das coisas, então de pronto, quando a gente teve o conhecimento do falecimento dela, a gente buscou a polícia para poder esclarecer os fatos. E aí ele se encontra nesse momento à disposição da justiça, caso seja chamado, né, para prestar novos esclarecimentos. Eu acho que Gernan tem pergunta para a gente, é isso, Gernan? Priscila, eu gostaria de saber do advogado o seguinte, algumas questões aqui. Ele foi socorrido, né, porque se machucou nesse acidente também. Quando ele foi socorrido, né, uma imagem mostra realmente ele sendo socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para um hospital particular. A polícia, quando tomou conhecimento, chegou a ir nesse hospital? Eu acredito que não. Quem foi que fez a perícia no local? Porque como houve vítimas, deve ter sido feita uma perícia. Eu não sei se CTTU ou se criminalística foi ao local. Ele tem essa informação? Priscila, daqui a pouquinho, tá certo? Pode fazer a pergunta aí a ele, daqui a pouquinho, deixa eu só passar um recado aqui, Priscila, e já volto na sequência contigo, hein? Já volto, chega junto comigo aqui que eu tenho outro recado importante para você, acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. Olha, você, preste atenção, daqui a pouquinho, Eliel, segura só um pouquinho aí, tá certo? Isso, vamos para cá, volto com a Priscila. Pronto, deixa eu voltar com a nossa repórter Priscila Assis, daqui a pouco, Eliel, se eu passo o recado junto com você aí. Priscila, deixa eu retornar contigo. Isso, Gernan, eu estava aqui já comentando para o doutor Vitor sobre a sua pergunta. Ele quer saber o seguinte, doutor, se nesse hospital em que o empresário deu entrada, se a polícia chegou aí lá, se foi apresentado algum documento com relação a esse atendimento dele. Queria saber também se o senhor tem conhecimento, se alguma perícia foi realizada no local do acidente ou pelo Instituto de Criminalística, ou se a CTTU chegou a fazer algum tipo de registro desse acidente. Bom, a polícia, quando a gente esteve na delegacia, me foi informado que seria solicitado tanto a CTTU, quanto ao Corpo de Bombeiro, quanto ao hospital em que ele deu entrada, né, as fichas de atendimento. Nós já pegamos a ficha de atendimento do Corpo de Bombeiros, também requeremos lá no hospital, por conta própria, mas a polícia possivelmente já enviou ofício a todos esses órgãos e ao hospital, no sentido de colher essas provas, né? Qual foi a outra pergunta? Foi sobre isso, se o senhor teria já tem solicitado, alguém já teria entregue isso à polícia, essa documentação? Foi solicitado já. Eu tenho, as que eu tenho, eu estou encaminhando já para a delegacia, mas de toda forma me foi informado que seria solicitado de forma oficial pela polícia. O senhor tem alguma informação se foi feito o teste do bafômetro nele? Não, não foi.
não foi. Mas como eu disse, né, tinha polícia civil no local, tinha CTTU no local, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros. Normalmente nessas ocorrências se registra pelo menos que o condutor apresentava sinais de embriaguez. Em nenhuma dessas ocorrências existe esse registro, né? Tanto que ele foi de pronto liberado. A polícia estava no local, se ele tivesse embriagado, possivelmente teria sido custodiado. E mesmo que tivesse sido levado ao hospital, ele seria levado na condição de custodiado. Obrigada, doutor Vitor. Gernan? Daqui a pouco eu volto contigo. Deixa eu só passar um recado importante aqui para os nossos telespectadores. Chega junto comigo aqui. Agora sim, olha, gente, preste atenção. Você quer ganhar dinheiro? Faça um curso no grau técnico. Quer abrir o seu próprio negócio? Faça um curso no grau profissionalizante, não é verdade, Elielson? Pois é, muito boa tarde. Boa tarde especial para você. Gente, tudo isso aqui não é custo e sim investimento no seu futuro. São mais de 60 opções. Olha aí o VT. Seu futuro depende de suas escolhas. O Grau oferece cursos técnicos, profissionalizantes e faculdade EAD. O aluno conta com agência de emprego exclusiva e a experiência de um dos maiores grupos de ensino do Brasil. Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Faça no Grau. Agora eu quero saber o seguinte, tem promoção, Elielson? Promoções, gente, Semana da Tecnologia, cursos, por exemplo, de inteligência artificial, matrícula vai sair de graça e a primeira parcela R$ 149. Manda uma mensagem, esse número que está aqui é o WhatsApp e vai mudar a sua vida, Gernan. É isso mesmo, você escolhe o grau e o mercado escolhe você. Elielson. Aquele abraço, tchau, Forte tchau. abraço. Priscila ainda continua com o advogado? A nossa repórter Priscila, sim? Pronto, isso. Ô Priscila, eu gostaria de saber o seguinte, a gente mostrou inclusive no local lá do acidente, né? Acho que foi na segunda-feira o acidente aconteceu, no sábado, na segunda-feira a gente estava com a família lá também, e nós mostramos que tem muitas câmeras de vídeo monitoramento, né? Em estabelecimentos comerciais, tem um lá que eu não sei se é da CTTU ou da Secretaria também. O advogado já solicitou ou sabe se a polícia solicitou também essas imagens que podem ajudar bastante a dar a dinâmica de como aconteceu esse acidente, Priscila? Pois não, Gernan. Doutor Vitor, ele está perguntando o seguinte, no local do acidente foi visto que tem muitas câmeras. O senhor chegou a ter acesso a alguma dessas imagens, solicitou, a polícia lhe disse se teve acesso, se vai solicitar, porque isso poderia ajudar a entender a dinâmica do acidente. Não tivemos acesso às câmeras, salvo engano, algumas são de órgãos públicos, onde com certeza a polícia vai ter acesso com mais facilidade, né? Mas a gente está confiante justamente nessas imagens que vão mostrar que ele não nega que estava no local, não nega que houve a colisão e não nega também que não se evadiu do local, né? A única coisa que ele nega é que teria ingerido bebida alcoólica, né? Que de fato não aconteceu. Muito obrigada, então, doutor Vitor, pelos esclarecimentos. Gernan. Ok, Priscila, meu muito obrigado. É o princípio do jornalismo, ouvir todas as partes, né? Nós ouvimos agora